Não temas, crê somente. Imagina ouvir do próprio Senhor Jesus essa palavra. Quando a gente ouve essa palavra, principalmente quando a gente está passando por um momento difícil, qualquer pessoa que diga isso para a gente já é algo que nos encoraja. Agora imagina você ouvir do próprio Senhor Jesus essa palavra. Foi o que aconteceu com Jairo. E na nossa leitura de hoje nós vamos falar sobre esse tema. Se você é novo aqui no canal, deixa eu me apresentar. Eu sou o Bispo Cristiano e esse canal ele tem por objetivo nós fazermos uma leitura diária da palavra, uma meditação na palavra. Estamos atualmente meditando no Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 5, do verso 21 ao 24, fala do pedido de Jairo. E hoje nós vamos falar desse assunto. E eu quero orar. Orar agora, pedindo a Deus uma direção e no final orarmos também para que o Senhor toque na sua vida e mude a sua história. Vamos falar com Deus. Senhor, dá-nos sabedoria, entendimento e direção para que a gente possa compreender as verdades que estão aqui nessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe aí, Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Nós vamos parar aqui, por enquanto, e eu queria falar um pouco sobre esse assunto. Esse homem era um religioso, ele era um dos principais da sinagoga. A sinagoga era o grupo de religiosos que eram contrários a Jesus. Eles não aceitavam de maneira nenhuma o Senhor Jesus. Então, para que aquele homem chegasse a Jesus, se prostrasse diante de Jesus, suplicasse insistentemente para que Jesus fosse a ver a filha dele, é porque a situação estava realmente difícil. Às vezes é o sofrimento extremo, é a dor extrema que nos empurra, que nos leva para o Senhor Jesus. Às vezes é preciso a dor, o sofrimento, para que a gente se aproxime de Deus. Foi o que aconteceu com Jairo, que teve que deixar de lado o orgulho, que teve que deixar de lado tudo aquilo que as pessoas poderiam dizer e iriam dizer, tudo aquilo que os companheiros dele iriam dizer, porque ele não era apenas alguém que frequentava a sinagoga, ele era um dos principais que estavam ali. Porém, aqui nós aprendemos algo muito importante. É impossível se achegar a Jesus e seguir a Jesus sem haver, da nossa parte, uma renúncia. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus não deixou outra alternativa. Só existe uma forma de seguir a Jesus, e é através da cruz. Eu tenho que pegar a cruz, eu tenho que negar a mim mesmo. E esse homem, o que ele teve que negar foi o orgulho que estava ali, que ele tinha, da religião dele. Agora, de repente você tem outra coisa que precisa negar para seguir a Jesus. Tem outra coisa que está impedindo você de se aproximar de Jesus. E se há algo que está te impedindo de se aproximar de Jesus, não espere que a dor, que o desespero, que o sofrimento venha bater a sua porta. Não, você pode hoje mesmo, você pode agora mesmo se prostrar diante dele. Agora eu quero que você siga a leitura e nós vamos lá para o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Essa foi uma das 3 palavras que Jesus deixou, ou disse para Jairo.
A primeira, não temas, crê somente. Verso 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Essa foi a segunda palavra que Jesus liberou. A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E essa foi a terceira palavra. Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Glória a Deus. Sabe, há um privilégio que é só para aqueles que seguem a Jesus. É só para aqueles que seguem ao Senhor Jesus. E é o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Esse homem ouviu, ele pôde ouvir a voz de Deus, que não falou ao ouvido, mas falou ao coração. Porque uma coisa é você ouvir algo no seu ouvido e logo você esquece, mas quando essa voz fala ao coração, ninguém tira. Então, eu quero falar sobre esse assunto. E a primeira coisa que nós vamos aprender aqui é, quando você começa a andar com Jesus, eu acredito que uma das primeiras lições que a gente aprende é a esperar. Porque você pode imaginar a aflição desse homem? Ele chega desesperado ao Senhor Jesus, e Jesus está a caminho, e de repente ele se detém para questionar alguém que tocou nas vestes dele. Aquela mulher foi curada, mas ali se perde um tempo. E eu imagino que o coração dele estava aflito. Ele queria que Jesus fosse imediatamente até a casa dele. Porém, o Senhor tem a sua agenda. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E o Senhor não atrasa, embora às vezes a gente pense que está atrasado, como foi o caso da Marta e da Maria. Jesus chegou lá para orar pelo Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. E elas disseram: se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Por quê? Porque elas pensavam que Jesus chegou atrasado. Deus não chega atrasado. Sabe, é uma coisa que nós precisamos aprender e que a gente não gosta, que é de esperar. E muitas vezes é preciso esperar. Às vezes a gente pensa que Deus não respondeu a uma oração, ou que Deus ele está indiferente a algo que a gente está passando. Mas na verdade é que quando Deus não muda algo que a gente quer que Ele mude, é porque Ele quer mudar a gente primeiro. E uma coisa que Deus precisa mudar no nosso coração é esse ensinamento da espera. É o aprender a esperar, confiando nele. E Jairo teve que aprender na prática isso. E quando Jesus volta a andar, depois de atender aquela mulher que tinha hemorragia, vem os amigos de Jairo dizendo: olha, não tem jeito, a tua filha já morreu, não adianta você incomodar o mestre, porque já não tem mais jeito. E ali Jesus libera a primeira palavra, que é o benefício de quem segue a Jesus. Ele vai ouvir o Senhor Jesus. Por isso que nós devemos seguir ao Senhor Jesus. E ele disse: não temas, crê somente. Essa foi a primeira palavra que Jesus liberou. Não temas, crê somente. E esse homem segue o caminho dele. Quando chega na casa, está aquele alvoroço, está aquela situação de todo mundo desolado, porque é assim. Quando não há a presença de Deus, quando não se conhece a Deus, o desespero vem. É como Jesus disse, aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, é como aquele que edificou a casa sobre a areia, quando soprou o vento, a tempestade veio, aquela casa caiu e foi grande a sua ruína. O desespero é grande, porque não foi edificado sobre a rocha. Aí Jesus lança a segunda palavra. A primeira palavra foi uma palavra de fé. A segunda palavra é uma palavra de esperança. Ele diz: a menina não está morta, mas dorme.
E mesmo assim, aqueles que não conseguiam ouvir no coração começaram a rir, a zombar de Jesus. Jesus mandou todo mundo sair. E então ficou o pai e a mãe da menina ali com ele. E aí ele lança a terceira palavra, a palavra de poder. Menina, eu te mando, levanta-te. E o milagre acontece. Glória a Deus. Sabe? É isso que nós precisamos entender. Seguir a Jesus é a melhor decisão que a gente pode tomar. Vai ter dificuldades? Vai. Vão ter palavras negativas? Vão. Vão ter pessoas que vão zombar da gente? Vai. Pode ter certeza disso. Mas quando você ouve a voz dele, ninguém te para, ninguém te detém. Aquilo que ele falar ao seu coração, pode ter certeza que ninguém tira. Ninguém tira. Não tem problema que tira. O inferno não pode tirar. Ninguém pode tirar. Tá bom? Eu quero orar pela sua vida aqui agora. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei o que está morrendo ou o que está morto na sua vida. Mas eu creio no Deus que levantou essa menina, que transformou a vida dessa família e que vai transformar a sua agora também. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti por todos aqueles, Senhor, que estão agora desesperados, por aqueles que estão oprimidos, por aqueles que a morte bateu na porta dessa pessoa. Quando eu falo da morte, Senhor, talvez seja a morte no casamento, a morte no relacionamento ali com familiar, a morte talvez na saúde, a morte na vida financeira. Sim, mas eu te peço agora, Senhor, que aquilo que aonde a morte entrou, ali a palavra de poder do Senhor, ela penetre para trazer vida aonde tem havido morte. Assim como aquela menina que ouviu a palavra que saiu da boca do Senhor. Talita cumi, eu digo agora sobre a vida desse que está acompanhando essa oração. E eu declaro agora que o que estava morto revive, seja curado as células malignas sejam removidas, seja curada a sua família, o seu casamento seja curado, o seu coração seja curado, a sua vida financeira seja curada, a sua alma, o seu espírito seja curado agora. Senhor, nós também te pedimos, abençoa esse copo com água, e quando essa pessoa beber da água agora, a saúde, a vida venha sobre ela. Receba agora o milagre. Beba da água com fé. Graças a Deus. Tome posse da sua vitória. Deus abençoe. E até amanhã com a leitura da palavra de Deus.